Olá, então estamos começando aqui mais um vídeo, o primeiro vídeo da série de vídeos do curso de Figma, exceto pela introdução, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre a própria plataforma em si, a ferramenta, e interagir um pouco com ela, certo? Então, quando vocês entrarem no Figma e realizarem o login de vocês, vocês vão ter provavelmente essa tela aqui, que é o painel de controle geral, onde você pode explorar alguns templates aqui, você pode ter aqui alguns design files aqui, alguns vêm já pré-pronto que são alguns tutoriais básicos aqui, então tem o Figma Basics, o Prototyping, né, que é a prototipagem, que é justamente usar as telas que você faz no Figma para navegar, né, e o wireframing, que é o protótipo inicial assim do sistema, que é só para você ter uma noção da estruturação dele. Enfim, então, se vocês forem explorando aqui, vocês vão ver opções de comunidade, onde vocês vão poder acessar, enfim, recursos de terceiro e tudo mais. Vocês vão poder analisar aqui quais que foram os acessados recentemente, criar a sua nova, seu novo design file, importar, enfim. Uma ferramenta geral aqui, padrão, né, do painel de controle. Agora, o nosso interesse aqui está justamente em criar um novo design file. Quando você clicar nele, ele já vai redirecionar aqui para o novo design file que você criou, certo? Onde vocês conseguem ver um novo design, uma nova interface. Então aqui em cima você vai ter alguns recursos básicos de edição, por exemplo, para criar os próprios frames, para criar retângulos, né, formas, enfim, aqui ó, várias formas diferentes, para colocar texto e etc. Aqui no canto esquerdo você tem esse menu que indica a página que você está e as layers, né, os componentes dessa página. Então, por exemplo, eu tenho aqui a página 1, que é a única página que eu tenho, e eu posso vir aqui e, usando este ícone aqui, ó, o frame, eu posso apertar F, eu consigo criar um frame, certo? Que seria basicamente o corpo da página, né? Seria a página em si, né? Ou a tela em si, né? O frame é moldura, então é a moldura do que eu quero fazer o design, né, da tela. E daí aqui dentro eu posso ir inserindo, com essa outra ferramenta aqui, o Shape Tools, né, as formas, eu posso ir inserindo aqui, por exemplo, um retângulo. Ou eu posso vir aqui, alterar, inserir uma elipse. Opa! Inserir uma elipse. Então, bom, aqui tem o texto também, né? Essas aqui são a maior parte das ferramentas que vão ser utilizadas. Muitas vezes vocês vão querer utilizar imagens, tá? Certo? Bom, então, ó, aqui é uma coisa interessante da hierarquia aqui do Figma. Então, vocês podem ver que eu criei um frame e o retângulo que está localizado aqui, ó, fora do frame, certo? Agora, ele está aqui, ele é um objeto à parte. Só de eu arrastar ele para dentro do frame, o Figma já reconhece como se ele fosse o que a gente chamaria, né, em várias áreas, como por exemplo o próprio desenvolvimento web, o próprio desenvolvimento, um componente filho, né, porque ele pertence, ele é uma subparte do frame, né, ele é um objeto que está dentro do frame aqui. Então isso é interessante, eu posso arrastar para fora também, dele vai ficar ali atrás, mas quando eu arrasto ele para dentro aqui, o Figma já reconhece como filho, e portanto, quando você arrastar, por exemplo, o frame, ele já vai arrastar junto, o que é bem interessante. Bom, vamos falar um pouco das propriedades que o Figma apresenta pra gente. A gente pode criar múltiplas páginas, né? Porque a gente pode querer, por exemplo, aqui separar na primeira página, a gente pode fazer vários designs, geralmente se faz lado a lado aqui. A gente pode fazer o wireframing, daí embaixo a gente pode fazer o modelo de cores e tudo mais, daí a gente pode fazer lá mais para baixo uma outra versão do wireframe, só que mais fidedigna, ou a gente pode fazer já a prototipação, ou a gente pode fazer as telas, ou mesmo dependendo do projeto, se por exemplo você tiver um projeto que envolva duas interfaces diferentes para dois usuários, você pode querer separar também, enfim, mil e uma utilidades. Mas a página ela basicamente vai separar justamente essa área de edição aqui. Então aqui ó, você vai poder criar vários frames lado a lado e aqui você também vai ter uma nova página, né, para você fazer a mesma coisa. Mas vamos continuar aqui na nossa página 1. Agora que eu já criei um frame, né, que é justamente a moldura onde a gente vai elaborar os nossos objetos, vamos deletar esse retângulo aqui e vamos criar uma nova forma. Ó. Uma nova forma, vamos criar pode ser um retângulo na verdade, que eu acho que é interessante porque se utiliza muitos retângulos
em basicamente tudo, né? Própria containers de elementos da tela ou botões, etc. Tudo são retângulos. Alguns têm a borda arredondada ou não, mas geralmente são retângulos que se utilizam. Enfim, vamos abordar um pouco das propriedades que tem aqui na lateral, né? Que é a propriedade do objeto em si. Então, se eu quiser modificar um objeto, por exemplo, se eu quiser modificar o meu frame, eu tenho que vir aqui, ó, selecionar ele, né? Selecionei o frame aqui, e daí aqui eu vou ter as propriedades dele. Se eu quiser modificar esse retângulo que eu criei aqui dentro, eu venho aqui e modifico esse retângulo que eu tenho aqui dentro. Uma coisa muito importante que foi dita, esse curso vai ser voltado para mobile, certo? Para prototipação de telas para celular, para dispositivos móveis. Então, uma coisa que é muito legal de ressaltar é que o Figma ele oferece aqui para você modelos pré-prontos de frames que são fidedignos a tamanho de telas de vários tipos de dispositivo. Então, se eu vier aqui ó, de novo, eu vou poder ver que aqui no menu na direita ele tem o nome de alguns dispositivos, né? Tipo o iPhone 13 Pro Max, e daí aqui do lado tem a resolução dele. Então, se eu puxar, ó, ele vai criar uma tela do tamanho da tela do iPhone 13 Pro Max, certo? Então, eu particularmente, quando eu vou pensar em fazer um programa, né, em fazer uma tela, eu gosto de pensar quando eu vou pensar mobile, de adaptar para a menor tela possível primeiro, que aqui ó, é justamente, geralmente onde você vê, né, disponível nos modelos de tela, é esse iPhone SE aqui, a menor possível, que é 320 de width. Depois que lançou o Galaxy Fold, passou a ser 280, né, porque o Galaxy Fold, quando ele tá dobrado, ele tem uma tela menor de width, mas enfim, ainda utiliza com base esse aqui, que é basicamente o menor dispositivo móvel de questão de largura. Então vamos pegar essa tela desse celular pequenininho aqui e a gente começa a montar as coisas a partir dele. Ó, se você quiser novamente ter uma segunda tela, você vem aqui ó, em frame, só mostrando de novo, e você pode pegar aqui o iPhone SE. Também tem telas de tamanho de tablet, aqui está a resolução do lado. Né? Tem desktop, enfim, tem resoluções de slide ali também. Ah, e quando você clica aqui no frame, você pode também alterar aqui, ó, para ele ficar deitado, né? O celular deitado, o celular em pé. Enfim. Continuando, algumas propriedades que a gente vai ter aqui do nosso frame. Primeiro, a posição dele, referente à página em si do Figma aqui. Então, ele está a menos 654 pixels da origem do X aqui da página. Então, se eu vier aqui e colocar 0, por exemplo, ele vai deslocar ele um pouco ali para o lado. Opa. Pronto. Então, é o X e o Y, né? O posicionamento dele, basicamente. Se você quiser alterar o tamanho da tela, né? Que a gente não quer no caso, mas tá aqui ó, o W, que seria o width, né, a largura, e o H, que é o height, né, que é a altura. A gente não quer porque a gente quer manter aqui a tela, a resolução aqui do nosso iPhone SE, né. Se você quiser também tem sistema de angulação aqui, ó, para deitar a tela, enfim. Opa. E aqui tem o arredondamento da borda, que não vai ser útil para o nosso frame aqui, né? Mas vai ser útil para objetos dentro dele que a gente vai usar posteriormente. Mas só para mostrar, ó, se a gente puxa isso aqui, ó, ele aumenta aí o arredondamento aqui da borda, certo? Esse clip content eu vou mostrar mais para frente, quando eu tiver objetos dentro dele. Esse layout grid, etc. Essas outras informações aqui elas vão ficar mais visíveis quando tiver tiver objetos dentro. Mas esse fio aqui é basicamente a cor, né? Você quer preencher com alguma cor, então, por exemplo, eu vou deixar um vermelho bem clarinho aqui, ó, pronto. Essa é a cor do background agora, né, do plano de fundo. Esse stroke é se você quiser colocar uma borda, né? Então, se eu vier aqui deixar ele por padrão vai criar essa borda aqui, ó, pra gente, que é esse preto, ó. O Figma ele tem esse olhinho do lado da maior parte das propriedades que é justamente para você desativar. Ó. Então desativei o plano de fundo ou desativei aqui o Stroke para ver como fica sem com. E aí, se eu quiser clicar aqui, ó, como todas as opções do Figma que aparecem aqui, esse modelo aqui do Hex, né, do hexadecimal da cor, eu posso só clicar aqui no quadrado e alterar eu mesmo, né, ter o Color Picker, basicamente. Então eu posso mudar ali a cor da borda. Vou colocar aqui e deixar preto mesmo. E aqui também a gente tem efeitos e a opção de exportar. Essa opção aqui é super útil, mas vamos mostrar os efeitos primeiro. A gente pode colocar então um shadow, que seria uma sombra, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que eu quero uma sombra de 75% de opacidade e eu quero que ela tenha esse tamanho aqui. Pronto. Tá vendo que ele está projetando uma sombra ali a partir desse objeto?
Ele está projetando, ela cresce e diminui. Se eu quiser posicionar essa sombra, né, porque essa sombra aqui ela está indo para ambos os lados, se eu quiser falar, olha, a luz está vindo aqui da esquerda, então a sombra ia ser projetada aqui para a direita, eu posso ir aumentando aqui, ó, o posicionamento da sombra X, daí ele vai indo para a direita, ou diminuir ele vai indo para a esquerda. E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o Y. Posso aumentar ele, que vai forçar ele para baixo, ou diminuir ele, que vai forçar ele para cima. Enfim, detalhes. Tem a opção também de Inner Shadow, que é interessante, que eu coloco a sombra interior, como vocês podem ver aqui, ó. Então, eu posso aumentar essa sombra, bem como eu posso deslocá-la também. Enfim, agora eu vou tirar este efeito aqui, um menos aqui, e vamos começar a colocar elementos aqui dentro. Então essa ferramenta que ela é super útil, vai ser muito utilizada, é a ferramenta que eu uso para criar formas, né? Então primeiro eu vou criar uma forma aqui. Novamente, como aqui é só para ter uma introdução à ferramenta em si, né? Para se familiarizar com ela, não vou fazer nenhum design muito complexo nessa primeira aula, então vamos fazer aqui, ó, só um retângulo simples. Aí eu tenho esse retângulo simples e eu quero transformar ele num botão, por exemplo. Então vou diminuir ele um pouco assim. E agora eu quero... bom, primeiro eu quero te quebrar, né? Porque aqui ele tá muito... tá muito duro aqui, né? Por causa das bordas. Eu quero deixar ele mais suave, eu quero suavizar um pouco. Então eu vou aumentar aqui os pixels de radius, ó, pronto. Então aqui, ó, corner radius, né? Basicamente o arredondamento da beirada. Deixou ele um pouco mais amigável. Eu vou deixar esse botão aqui em cima. Opa. E eu vou mudar a cor dele, né? Como a gente já viu anteriormente, a maior parte das propriedades segue a do frame. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar o width dele, eu posso aumentar aqui, ou posso vir aqui mesmo e puxar assim. Tá vendo que ele altera ali em tempo real, ó, o width, etc. E a posição, né? Porque a posição é a posição desse ponto aqui. Então, quando eu aumentar para cá, por exemplo, ele não vai alterar a posição, mas quando eu aumentar para cá, ele vai alterar a posição. Está deslocando o ponto inicial ali do objeto. Posso mexer na angulação, etc. Igual na outra. Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, eu quero que esse botão seja esse tom de vermelho aqui, e eu não quero que ele tenha nenhuma borda, então não preciso colocar stroke, mas eu quero fazer um suave sombreamento aqui no canto inferior direito. Então eu vou vir aqui em Effects, vem aqui em Effects, vou pegar essa shadow aqui, ó, tá vendo que ele já fez uma shadow padrão ali, ó, só que eu quero projetá-la um pouco mais para direita, então vou fazer assim, pronto. Ó, tem uma sombra bem simples, na verdade eu quero aumentar assim. Pronto, eu fiz um que seria um botão. E daí eu posso colocar o texto nele, enfim, as características, ele tem a ferramenta de texto e tal. Tem uma opção interessante também que vale a pena ressaltar, que é essa de auto layout. Mas como eu disse, para ela ficar mais visível é bom fazer outras ferramentas aqui. Vou fazer outro botão. Você pode só clicar aqui nesse objeto e dar um Ctrl C, Ctrl V, ele vai criar outro objeto aqui, ó. Vocês podem ver, ele copia. Então, vou criar outro botão, pronto, eu tenho 3. E vamos mexer na ferramenta de layout aqui, Auto Layout. Esse Auto Layout é interessante, se eu adicionar ele, o que ele vai fazer? Ele vai criar basicamente, fazer o nosso frame aqui se moldar para caber os objetos, bem como posicionar os objetos de uma forma com que eles fiquem equidistantes. Como assim? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem o padding entre os itens, né? O espaçamento entre os itens. Então tem um espaçamento de 10 pixels. Se eu for aumentando, ó, ele vai aumentando o espaçamento entre os itens ali, ó, até chegar em 0. Então isso aqui é interessante, justamente para você ter um layout automático. Então se você for adicionando coisa aqui, ele vai adicionando o tamanho, né, para comportar aquilo ali. Aqui no resizing a gente tem essas duas opções, que é o Hug Contents e o Fixed Width ou Fixed Height, que é justamente aqui é para largura e aqui é para altura. O que significa isso? O Hug Content significa, tradução literal, né, abraçar conteúdo. Significa que se você deixar Fixed Width, ele não vai se reajustar conforme por exemplo, adiciono outro retângulo aqui. Tá vendo? Ele não vai se ajustar lateralmente, certo? Porque ele ainda está se ajustando de height, né? Se eu colocar um fixed height aqui, por exemplo, ó, ele não vai se ajustar mais. Por quê? Porque eu disse que é uma posição fixa. Agora, se eu falar hug contents, ele justamente vai distorcer o frame para comportar os elementos filhos aqui, né? Igual eu faço aqui.
Enfim, essa opção de layout, auto layout, ela é interessante para você analisar como comporta em alguns elementos, principalmente em páginas web, por exemplo, que tem o sistema de visualização Flex, né, que se utiliza bastante. Então, isso aqui é bem interessante. Mas, enfim. Agora, vamos mostrar aqui. Ah, e tinha a opção aqui também de deixar ele na lateral, né? Ou assim. Mas, enfim, só explorando um pouco mais da ferramenta aqui. Uma coisa que é interessante também mostrar é que quando você clica em inspecionar elementos aqui, ó, vocês conseguem visualizar o código CSS. Aqui, ó, aqui tem basicamente uma tabelação, né, com os atributos assim escritos, bem simples, ó, tipo o X dele é tal, o width dele é tal, etc. Mas se vocês clicarem aqui, vocês conseguem ver o código CSS, ou seja, eu estou atualmente vendo o código CSS desse meu frame aqui. Então esse frame, por exemplo, ele tem esse background, ele tem essa borda aqui, é assim que se comporta o CSS. Se vocês copiarem isso aqui e colocarem numa página web, ele vai criar esse, né, atribuírem esse CSS aqui a um elemento igual esse, ele vai copiar as características daqui. Isso é muito, extremamente útil quando você está fazendo um sistema para internet e vocês querem utilizar o Figma para conseguir mais facilmente idealizar, né, visualizar ideias de design para o seu projeto. Então, você vem, constrói um botão, alguma coisa do Figma, vem aqui, copia essas características aqui, cola lá no seu código e adapta elas, né? Uma coisa que eu já adianto de antemão é essa position aqui, né? Que geralmente ela vai estar absolute. Então ela vai ser referente aqui a essa tela. E quando vocês estão prototipando um site, vocês têm que visualizar diversos tamanhos diferentes. Então essa position quase sempre você vai ter que alterar. Mas boa parte das informações aqui vão ser extremamente úteis. Ou você não vai ter que alterar. Então é bem interessante isso, que vale a pena ressaltar. E por fim, mais dois detalhes. O primeiro é que se vocês clicarem aqui no frame, vocês conseguem clicar aqui em design e ver as selection colors. Então vocês conseguem ver as cores, né, que pertencem a essa ferramenta e ao filho dela. Então essas cores são todas as cores que estão presentes aqui. O que significa? Significa que se eu alterar essa cor aqui, ele vai alterar todos os objetos que estão usando essa cor do frame, né, dentro do frame ou do próprio frame. Então, por exemplo, essa cor aqui é referente a esses botões aqui que são filhos. Então se eu for alterando, ele vai alterando ali, ó. Então posso alterar tudo junto. Então agora vamos supor que eu queira alterar isso aqui para ser um pouco mais escuro, eu quero alterar esse aqui para ser assim, e alterar esse outro para ser mais clarinho assim. Então quando eu clicar aqui no frame e eu vir em Selection Colors, ele vai mostrar todas as cores. Então eu posso a partir dele já alterar, sem ter que ir alterando, clicando em um por um, selecionando ele e etc, né? E aqui eu altero todos os que tem essa cor aqui em comum. Opa. Certo? Agora, uma coisa que é extremamente útil é o exportar. Então, a partir do momento que você pegou, prototipou, se você fez aqui as telas, você pode utilizar essa ferramenta aqui, o Figma, para fazer N outras coisas, como por exemplo, criar ícones, criar imagens, né, montar imagens. Então, eu posso pegar um frame, criar um frame, etc., e montar uma imagem de um post que eu quero fazer para o Instagram, para o Facebook, etc. Enfim, ele é uma ferramenta muito versátil. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso exportar isso aqui como uma imagem. Eu seleciono aqui o meu frame, venho aqui em Export, venho aqui em Export, e Export iPhone SE aqui. Então ele vai baixar como uma PNG e ele baixou exatamente a imagem que eu desenvolvi ali, olha só que legal. Então ele é bem útil para isso também. Eu acho que essas são as funcionalidades que valem a pena ressaltar numa aula introdutória, que são funcionalidades mais simples. Outras coisas a gente vai se aprofundar ao decorrer do curso, como por exemplo essa parte aqui de prototipação, que é justamente onde você vai criando várias telas, e daí você vai clicando, e daí ele vai passando, ele vai indo para a próxima tela, etc. Isso aqui vai ter um vídeo à parte só para ele, então a gente não precisa citar agora. Esse Inspection eu já falei. Enfim, N outras funcionalidades a gente vai ressaltando e se aprofundando ao decorrer do curso. Eu espero que vocês tenham um bom dia, que a aula tenha sido proveitosa e eu vejo vocês na próxima aula.